João capítulo 7, e eu queria ler 3 ou 4 versículos com os irmãos, aqui no capítulo 7, tá? Começando do versículo 37. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus se colocou em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Irmãos, o tema da nossa mensagem hoje é vidas transbordantes. E o que nós vamos querer falar, né? O desejo de Deus é que não apenas bebamos da água da vida, mas que essa água ela possa transbordar em nós. Na verdade, nós vamos falar de 3 tipos de alma hoje. Nós vamos falar de uma alma que ela é sedenta, ela tem sede, é uma alma seca. Nós vamos falar de uma alma que ela vai e ela bebe dessa fonte, e ela pode se encher bebendo desta fonte. E depois nós queremos falar de um outro tipo de alma, é aquela alma que ela bebe da fonte, ela se enche, mas mais do que isso, ela transborda. É sobre essas 3 vidas que eu gostaria de falar para vocês nesta noite. E tem uma frase aqui, meus irmãos, que é do Spurgeon, né? Na verdade é uma frase que foi escrita aí há mais de 100 anos atrás, praticamente aí 140 anos atrás, mas ele disse o seguinte, ele disse: olha, peça a Deus que faça de você, Deus fazer de você. Então peça a Deus que Ele, né, faça de você tudo que o Espírito de Deus pode fazer de você. Senhor, faz tudo que o Espírito Santo puder fazer de mim, comigo. É isso que ele está dizendo. Não apenas um crente satisfeito que bebeu só para si, mas um crente útil que transborda de bênçãos para a vizinhança, ou seja, para o próximo. Eu gostei muito dessa frase. Um pedido para Deus: Deus, eu quero que o Senhor realmente possa fazer o que o Senhor puder comigo, o máximo que o Senhor puder fazer dessa carcaça, desse ser, que o Senhor possa fazer. Eu não quero beber da fonte, Senhor, e beber para me satisfazer apenas. Senhor, eu quero beber dessa fonte, mas eu quero transbordar. É o que está escrito aqui no texto, no capítulo 7, no versículo 38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva vão correr do seu ventre. Então, na verdade, o que ele está dizendo aqui para nós, nessa frase, é o seguinte, é que de nós há de sair essa corrente, há de fluir essa água, há de fluir, meus irmãos, do Espírito. É isso que ele está dizendo para nós, que Deus, Ele nos capacita a isso, Ele pode fazer isso através de nós, quando nós, pela fé, nós pedimos que Ele faça isso, quando nós, pela fé, nós, meus irmãos, olhamos para a palavra e nós falamos o que Deus está dizendo aqui, que é possível que esse rio de água viva possa fluir de dentro de mim. Muito bem, irmãos, Jesus ele estava numa festa, você pode ver isso aí no versículo 37, olha lá comigo, você pode ler a Bíblia, não é? Você tem a Bíblia, então no último dia, o grande dia da festa, Jesus se colocou em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Bem, não tem só um tipo de ouvintes nesta festa.
Essa festa, quando você lê o capítulo 7, meus irmãos, nem começa na festa. O capítulo 7 começa com Jesus na Galileia, com seus irmãos, criticando ele, que ele deveria subir em Jerusalém para se aparecer, para ele fazer os milagres que ele fazia na Galileia, lá na Judéia, para as pessoas poderem crerem nele. E ele diz, não, espera, né? Cada coisa no seu tempo, né? Então ali, naquela festa, ele tem muitos desafetos, pessoas que realmente falaram isso aqui, né? Ele engana o povo. Teve alguns que disseram, ele tem demônio, né? Quem está falando que ele vai morrer, que vai matar ele? Ele tem demônio, né? Então, que considerava ele um intruso naquela festa. Quando Jesus estava ensinando diariamente, as pessoas diziam assim, muitos deles, quem é que deu autoridade para ele ficar ensinando? Será que ninguém está vendo que esse homem está falando aí? Ninguém vai fazer ele ficar quieto, não? Ele pode falar essas coisas? Será que está todo mundo acreditando agora que ele é o Messias? Então, irmãos, naquela festa havia muitos desafetos. Naquela festa tinha pessoas indecisas, que falavam assim, ele é bom, ele não é ruim, ele é bom, ele não está enganando ninguém não, ele é bom, mas não está falando que ele é Deus, está apenas falando que ele é bom. Tem alguns simpatizantes, o texto diz que muitos creram nele, e de fato, irmãos, muitas pessoas ouvindo a palavra da verdade, o Espírito Santo toca no coração para que essas pessoas pudessem crer, mas também tinha os seus discípulos. Então, na verdade, Jesus está falando aqui para as pessoas que não gostam dele, para as pessoas que estavam indecisas, estava falando para a pessoa que até acreditava na palavra dele, mas mais do que isso, Jesus estava falando para pessoas que já andavam com ele há 3 anos, estava com ele já há um bom tempo, estava falando com Pedro, com Tiago, com João, ele está falando com todos, ele não está falando só com alguns. Então essa palavra é para uma pessoa que nunca ouviu a palavra. Pode ser que tenha uma pessoa que nunca ouviu o Evangelho, então essa palavra é para essa pessoa. Mas pode ser que essa pessoa já entregou a vida para Jesus. E essa palavra é para essa pessoa que já entregou também. Então, no último dia da festa, ele faz o quê? Ele faz um convite, ele se coloca em pé, e ele queria ser visto, né? Ele se levanta e ele quer que todos possam vê-lo, para que todos possam ouvi-lo. Por isso você lê no versículo 37, que ele fica de pé. Ele, meus irmãos, ele quer ser visto, e ele quer ser ouvido sim. E ele faz um convite, é um convite aberto para todas as pessoas. O convite vem numa frase bem simples, é uma frase direta. Ele olha para todas aquelas pessoas e diz exatamente isso. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Bom, esse convite é específico. Esse convite é para as pessoas, para as almas sedentas. É para pessoas que não conheciam a palavra de Deus. E esse convite trazia depois um convite, né, que era uma promessa para todas as pessoas que pudessem crer. Então, irmãos, vamos lembrar isso aqui no nosso estudo hoje, né? Essas 3 coisas aqui. Jesus ele nos coloca em 3 situações distintas. Nós temos aí uma tela sobre isso, né? As almas sedentas, cujas vidas são secas, tá? As almas que já estão satisfeitas em Cristo. Então, repare que são tipos diferentes. Ele está chamando pessoas sedentas a beber dessa água. Mas ele também está olhando para as pessoas aqui no versículo 38, e está dizendo assim, quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva vão fluir de dentro dele. Então ele está falando que existem pessoas que já creem nele. Se crê em Cristo, então essa pessoa foi à fonte das águas, ela bebeu a fonte das águas, ela bebeu dessa água, ela está satisfeita. Mas ele está dizendo que tem uma outra coisa, que essas almas, que elas estão satisfeitas, elas podem transbordar. Então, vamos começar a falar desse primeiro tipo de pessoa, não é? Esse que está aí, Jesus dizendo, quem tem sede, venha a mim e beba. Existe sim, irmãos, vidas secas. Vidas secas, como assim?
Sem água não existe vida natural. Sabe por que nos outros planetas não tem vida? O que falta lá? Lá falta água, né? Lá falta água. Não tem. Então, se não tem água, meus irmãos, não existe vida natural. Não tem árvore, não tem folha, não tem flor, não tem fruto. Por quê? Porque tudo é seco. Você vai no deserto, você vai no deserto, lá a coisa é feia. Há um mínimo de vida lá. Mas assim, uma coisa é tudo seco lá. Existem alguns lugares que não tem nem o mínimo de vida. Por quê? Porque naquele lugar tem o quê? Naquele lugar não tem água. Então, para ter vida natural, é preciso ter água. E aí, meus irmãos, por isso que a Bíblia diz que o deserto é um lugar de sequidão, é um lugar de serpentes e é um lugar de escorpiões. Não tem coisa boa lá. Então, sem água não tem vida natural, sem água também não tem vida espiritual. Não existe, né? Existe dentro de nós, irmãos, dentro do ser humano, um vazio que é do tamanho de Deus. Esse vazio que é do tamanho de Deus, para ele ser preenchido, Deus tem que entrar dentro. Se Deus não estiver dentro de uma pessoa, o vazio continua, porque é um vazio tão grande que só Deus pode preencher. Você sabe que uma vida sem água espiritual é uma vida, meus irmãos, que não existe vida espiritual sem água espiritual, assim como não existe, meus irmãos, a vida natural sem a água natural. Não tem jeito. Eu cito o exemplo daquele corvo, né? Aquele corvo, ele foi soltado por Noé e ele não voltou para a arca. Mas por que ele não voltou para a arca? Bom, porque ele encontrou o que ele queria, né? Ele estava lá apoiando os seus pés numa carcaça morta. Ele se esbaldou porque era um corvo. Ele se esbaldou com coisas nojentas, com coisas putrefadas. Era só imundície. Então, meus irmãos, a vida sem Deus é uma vida assim, como daquele corvo. Não pode trazer um ramo de oliveira no bico. Não tem uma árvore para sentar onde repousar os seus pés. É uma vida muito triste. Vidas secas são almas a caminho da morte. Olha, eu já morei em sítio, mas eu já estive em sítio. Passava as férias da minha vida no sítio do meu avô. E lá tinha um celeiro. E aonde tem celeiro, não nasce nada. Embaixo do celeiro não nasce nada. Porque ali não bate o sol, ali não cai água da chuva. Então pode ser um chão, só de ter feito o celeiro naquele chão, para fora do celeiro tem uma grama, tem um mato, tem uma árvore. E lá dentro do celeiro não tem nada. Porque uma alma seca é como um chão de celeiro, não tem vida. A pessoa vive como Agar, andando errante, morrendo aos poucos. É assim a vida de Agar, meus irmãos, quando ela vai para o deserto sozinha e ela não encontra água. Ela mesmo diz, eu vou colocar o meu menino aqui e eu vou morrer à parte. Quanto mais ela anda naquela sequidão. E é assim no deserto, sem água. Quanto mais você anda, mais você desgasta, mais você está perto da morte. Então, sem água não tem vida natural, sem água não tem vida espiritual, e Satanás, como ele é astuto, ele vai fazer de tudo para uma pessoa nunca encontrar essa fonte, nunca. Se depender de Satanás, a pessoa sempre vai estar longe dessa fonte. Ele engana as pessoas, porque ele é o mestre dos enganos. Veja, antes de Agar sair da casa de Abraão, o Abraão colocou uma botija de água nas costas dela. Mas uma botija de água não dava para nada. Ou seja, ela foi caminhando, ela bebeu, o filho bebeu, a botija da água acabou, não servia para mais nada, porque estava seco. Então Satanás faz isso, ele faz uma pessoa achar que aquele mínimo de religiosidade que ele vive, mesmo não crendo em Cristo, vai lhe satisfazer. Uma hora, aquela religiosidade acaba.
É uma coisa muito parecida com o que Jeremias fala, de cavar cisternas rotas. A pessoa cava e ela acha aquela cisterna, fica aquela água barrenta, uma água imunda que não serve para nada. E a pessoa não encontrou a fonte, ela está, meus irmãos, se enlameando, ela está se sujando cada vez mais. Cisternas rotas que não retêm a verdadeira água. Por isso, é um coração vazio, é um coração que acha que pelas suas obras, que pelo seu bem-fazer, pode achar um caminho para o céu, mas não vai achar. Satanás, ele é astuto. Existem muitas pessoas com sede neste mundo, sem Deus, e aí ele pode cair nesse mal que é um mal maldito. Ele dizer, eu não tenho esperança nesse mundo. A minha vida é uma vida sem esperança. A minha vida é uma vida sem satisfação mesmo. Eu não estou nem aí. Eu não quero saber de nada. Eu quero mais é morrer mesmo. Nem existe céu, nem existe inferno. Satanás faz isso. Ele faz uma pessoa se satisfazer nessa sequidão, né? E fica ao extremo da sede, desanimando tanto, a ponto mesmo de desejar a morte nesse caminho. Ou Satanás, ele fecha o olho de uma pessoa, como ele fechou o da própria Agar, ou como ele fechou de Sansão um dia. O Sansão, se ele desse 3 passos, ele chegava na fonte. A Agar é a mesma coisa, só foi Deus abrir os olhos dela, ela viu uma fonte de água na frente dela. Mas ela não tinha visto antes? Não. Por quê? Alguma coisa estava cegando os seus olhos. E muitas pessoas, elas têm os olhos cegados pelo diabo. E aí não conseguem enxergar essa fonte. Não deixe o diabo te enganar. Deus, ele tem uma fonte de água viva. Ele oferece essa água. Ele quer derramar água sobre nós. Eu gosto desse versículo de Isaías. Existem alguns versículos no livro de Isaías sobre sede, sobre sequidão, sobre a água. Mas esse é um dos melhores, meus irmãos. Deus, ele diz assim, diz o Senhor, que te criou, que te livrou, que vai te ajudar. Está falando para Israel, está falando para o povo de Israel, mas ele fala a todos. Então diz assim, esse Deus que te criou, que te livrou, que te ajudará, derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Deus está dizendo, eu posso derramar água, eu vou derramar água sobre o sedento. Eu derramarei o meu espírito sobre a sua posteridade, a minha bênção sobre os seus descendentes, e brotarão como a erva, e dirá, eu sou o Senhor. Derramarei o meu espírito, derramarei água sobre o sedento. Quem diz isso é o próprio Deus. Deus, ele quer dar água para os sedentos. Essa foi a proposta que Jesus fez no capítulo 4. Quando Jesus encontrou aquela mulher, meus irmãos, ele pediu um copo de água, uma água natural. E o que aconteceu? Jesus, ele pediu água e a mulher disse, mas como você pode pedir água para mim? Você é judeu, eu sou uma samaritana, os judeus não conversam com as samaritanas. Por que você está pedindo água para mim? E ele disse, mulher, se você conhecesse quem está pedindo água para você, se você pedisse água para esse que está te pedindo, ele te daria água, uma água que jorra para a vida eterna. Jesus prometeu uma água, essa água do capítulo 7 do João, Jesus, ele pediu para ela, ofereceu para ela, né? E ela, meus irmãos, ela pediu essa água. A Bíblia diz isso. Ela olhou para Jesus e disse, Senhor, eu quero beber essa água. Então, ela pediu essa água. Sabe por que ela matou a sede dela? Preciso de um copo de água, Natan. Ele pediu, sabe por quê? Porque, meus irmãos, ela pediu porque ele ofereceu, e ela teve a humildade de dizer assim, Senhor, me dá dessa água. Vamos ler aqui o texto, capítulo 4. Capítulo 4, e versículo
9. Vamos ler o versículo 9, versículo 10 e, meus irmãos, 9 e 10. Disse-lhe a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque todos os judeus, eles não se comunicam com os samaritanos. Obrigado. E Jesus respondeu e disse: se tu conheceras o presente de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Olha só, daria água viva. E lá no versículo 15, disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me de beber dessa água. Falando em água, então a mulher pediu a água. E aqui, meus irmãos, se ela estava sedenta, ela pede água. O que Jesus faz? Jesus, ele dá água para essa mulher. A vida dela mudou completamente. Ela já não é mais uma alma sedenta. Sabe por quê? Vamos voltar para o capítulo 7. Volte comigo lá, capítulo 7 e versículo 37. Vamos lá comigo. Final do versículo 37. Jesus está dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Ela estava com sede. Ela entendeu o recado. E ela disse: Senhor, me dá de beber dessa água. Agora, irmãos, o livro de Apocalipse fala isso aqui. O Espírito e a esposa dizem: vem. E quem tem sede, venha. Quem quiser, tome de graça a água da vida. O Espírito Santo está dizendo. A igreja está dizendo. Jesus, ele disse aqui no capítulo 7, quem tem sede, venha, e quem quiser, tome de graça a água da vida. Então, a mulher samaritana, ela pediu. Sabe como é que você se satisfaz? Pedindo: Senhor, eu quero beber dessa água. Na verdade, a pessoa diz: Senhor Jesus, eu tenho vivido uma vida seca, eu sei que eu sou um perdido, pecador, mas eu entendo que o Senhor morreu na cruz para me salvar. Senhor Jesus, vem morar no meu coração. Você estará pedindo água, porque Jesus é a água da vida. Quando você convida Jesus para morar no seu coração, você está chamando essa água, você está bebendo dessa água. Então, não sei, será que tem alguém aqui que ainda não bebeu desta água? Pois eu digo para você, convide Jesus para entrar no seu coração. Muito bem, esse é o primeiro tipo de pessoa, é a alma sedenta. Mas nós temos um segundo tipo de pessoa. Existe a vida satisfeita que ela bebe, mas ela bebe só para si. Essas almas encontraram a fonte. Bem, elas deixaram aquela botijinha, eles deixaram de cavar cisternas rotas, não estão mais morrendo no deserto. Satanás não engana mais elas, porque elas foram lá, e como a mulher samaritana, eles beberam da fonte, encontraram a fonte. A coisa mais maravilhosa que pode acontecer com uma pessoa, e é a coisa mais maravilhosa, é essa pessoa encontrar essa fonte e beber dessa fonte. E agora muitas pessoas bebem, elas se satisfazem, mas elas bebem só para si. Sabe a história de Rebeca? A Rebeca vai no poço, e quando ela está no poço, ela faz o seguinte, né? Ela se oferece para fazer o quê? Ela se oferece para dar de beber para aquele senhor, ela se oferece para dar de beber para os animais, ou seja, ela não quer a água só para ela, ela quer oferecer água para todo mundo. Mas ela podia olhar e dizer como a samaritana: o senhor não tem uma lata, o senhor não tem uma corda, como é que o senhor vai beber água? Eu vou beber só eu é que tenho corda, que tenho aqui a lata, vou encher as botijas e acabou, né?
Mas nesse ponto, Rebeca tem uma coisa muito importante para ensinar. Quando nós estamos na fonte, nós devemos beber dessa fonte, mas não apenas beber dessa fonte. É preciso fluir. É preciso fluir. Como é que isso vai se encaixar na nossa vida espiritual? Bem, meus irmãos, é uma pessoa que encontra Jesus, retém Jesus só para si. Sabe a parábola dos talentos? Aquele camarada que ele pega o talento e ele enterra o talento dele. Ele joga, ele cavuca, coloca lá dentro, né? Então, essa pessoa, meus irmãos, ela não vai fluir nunca. Ela não pode fluir. Por quê? Porque o bem mais precioso que nós temos é Jesus. E nós não podemos viver a nossa vida de forma isolada. Nós precisamos da comunhão dos irmãos. Nós precisamos, meus irmãos, fazer essa diferença. Sabe, você pode fazer isso. Como cristão, você não pode apenas beber da fonte. Eu sei, você bebeu, você vai para o céu. Amém por isso. Mas não é isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo que você deve beber para fluir. Mas existe aqueles que bebem, eles não vão querer ir atrás das almas, não vão querer evangelizar, não vão querer se aplicar em fazer aquilo que a palavra de Deus ensina. Então, como crentes, nós precisamos meditar, né? Se não bebemos só para nós mesmos. Será que é assim? Essa história que está, deixaram toda a comida. Aí eles pegaram e começaram a comer, se alegraram, né? Oba, oba! Começaram a encher a sacola para levar lá para a colônia de leprosos. E no meio do caminho, eles disseram: não está certo isso. Leprosos desprezados. Nós não podemos fazer isso. Nós temos que repartir. Nós temos que avisar o povo da cidade que aqui tem comida. Meus irmãos, eles podiam apenas satisfazer a si mesmos. Eles poderiam comer e ficar meses comendo, que o pessoal lá da cidade não ia saber. Mas isso seria beber água da fonte e ficar só bebendo água da fonte. Ele pode até encher o copo, mas um copo cheio, ele não transborda. Tem que ser mais do que cheio para transbordar. É isso que Jesus está dizendo. Quem bebe a água da vida deve repartir, deve anunciar que Jesus, meus irmãos, é essa fonte, que essa fonte existe, está bem ali. Tem que fazer o que a samaritana fez. A samaritana saiu de lá, saiu gritando para todo mundo: olha, encontrei um homem aqui que sabe a minha vida todinha, será que não é ele o Messias? Bom, ela já está dizendo que ele é o Messias, porque só o Messias saberia tudo sobre ela. Bem, meus irmãos, falamos das vidas secas, falamos das vidas que se satisfazem, que vai lá, bebe na fonte. Agora eu quero falar desse terceiro, né? Existe a vida satisfeita, da qual correm rios de água viva. É isso, meus irmãos. Esse é o ponto principal para nós aqui da igreja. Vamos ler o versículo 38. Vamos lá. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E ele disse isso, do Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Bom, ele está falando do Espírito Santo, é verdade. E nós vamos ver que como isso se encaixa, meus irmãos, numa vida abundante, em vidas transbordantes. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Eu comparo essas três vidas com essas três figuras. A primeira figura é a de um leito seco, que não tem vida, só tem morte. Eu estava vendo, né? Eu falei, mas será que um rio seco? Eu comecei a pegar umas imagens de rios secos, porque tem rios que são enormes. E aí, quando o rio se seca, os barcos ficam todos encalhados lá dentro,
E aí você vê umas carcaças de peixe, umas carcaças de jacaré, carcaças de animais assim do lado do rio, que foram lá e não acharam água e morreram ali. Como é triste uma alma sem Jesus, mortos em vossos delitos e pecados. Um leito seco é muito triste, é uma vida sem Deus. Mas, segundo, pode ser uma lagoa. Uma lagoa. Bem, quem já mexeu com vaca sabe o que eu estou falando. De repente você vai num sítio assim, tem uma lagoazinha, sabe? E eu não sei como é muito aqui no estado de São Paulo, mas no Paraná, aquela lagoazinha, a água não fica limpa não. Ela fica verde, cebosa, barrenta, né? É uma coisa nojenta, sabe? Ela pode até se encher com a chuva, mas passa 4, 5 dias, a água perde completamente a qualidade. Ela se torna barrenta, morada de sapo, sapo que gosta de lagoa. Então, irmãos, existe o leito seco, uma vida sem essa água. Existe uma lagoa que tem água, mas é morada de sapo. E existe um rio que flui, que é cheio de vida. Há vida dentro dele, os peixes estão lá. Há vida, meus irmãos, ao seu redor. Há muita vida fora do rio também. Fica tudo verdinho, tudo bonito. Nele os barcos navegam suavemente. Sabe, quando teve aquela queimada no ano passado, o irmão Hudson, ele fez um vídeo do sítio do nosso irmão Gilberto Schoit. Aquele foi com o drone lá, né? E filmou. Havia tido aquela queimada e você via ao redor do sítio do irmão, era uma sequidão tremenda, profunda. Coisa grande, né? Eu não posso beber muita água. Aí quando você olhava assim, né, de cima, a gente estava olhando no vídeo, e eu via assim, sabe, tinha uma coisa verde no meio daquele negócio, tudo seco, tudo, a floresta tinha queimado tudo, e só tinha um ponto verde. Aí ele foi aproximando, era aqueles 8 alqueires do irmão Schoit. Sabe por quê? Porque o sítio dele é inteiramente regado. Ele rega o sítio todinho. A água para todo lado. A água em Minas, em todo momento, ele tem água lá. E tudo é verde, tem vida. Irmãos, como um rio que flui, assim é uma vida transbordante. Cada rio é único, como você também é uma pessoa só, né? Uma coisa do rio é que primeiro ele não pode voltar para trás. Um rio é assim, ele só vai para frente. E tem uma coisa, ele também não pode parar. A nossa vida é assim. A gente não pode ficar olhando muito para trás. Você quer ser uma vida que flui? Então aprenda isso. Você vai ter que andar para frente. Você não pode parar. Uma outra coisa, quase sempre um rio tem um percurso sinuoso, cheio de obstáculos. É uma curva, é uma outra curva, é um monte de coisa que eles jogam lá dentro do rio. Então, há muitos obstáculos, correntezas, quedas, mas perceba que um rio, ele por mínimo que seja, sendo um rio, ele é valente. Pode ser uma linguinha de água de nada, ele vai vencendo aquelas curvas, ele vai pulando, ele cai naquelas quedas de águas enormes, e ele volta a correr, meus irmãos. O que é aquilo senão vitória sobre os obstáculos? Ele é uma bênção para os que estão dentro dele, é uma bênção para os que estão à sua volta, e só tem um jeito de matar o rio, é matando a fonte. É por isso que o crente, meus irmãos, não pode morrer. A fonte é Jesus. Ninguém pode matar a nossa fonte. Veja
que nós podemos ser uma dessas três coisas. Nós podemos, ser um leito seco. Não posso mais, eu já entreguei a minha vida para Jesus. Mas você pode ser uma lagoa de sapo. E Deus não quer isso de nós. Eu quero ler de novo o versículo 38. Quem crê em mim? Eu creio, você crê. Rios, como diz as Escrituras, não é? Você crê como diz as Escrituras, você crê em Cristo como único e suficiente Salvador? Amém. Bebeu da fonte. Há uma promessa aqui. Irmãos, olha a promessa. Rios de água viva vão fluir do seu ventre, vão correr do seu ventre. Então, meus irmãos, o crente, ele é uma vida transbordante. Então, é uma vida dirigida pelo Espírito Santo. Ele disse isso no versículo 39. Ele disse isso do Espírito Santo, que haviam de receber os que nele crescem. Meus irmãos, ser cheio do Espírito Santo é ser cheio de Jesus. Pastor, o que é uma pessoa cheia do Espírito Santo? É uma pessoa cheia de Jesus. É ser uma pessoa controlada por Jesus. É Cristo vivendo em nós, pelo poder da ressurreição. Por isso a ressurreição de Cristo é tão importante. Porque se Cristo ressuscitou, a vida dele é a vida nossa depois de ter Cristo como Salvador. Você não tem essa força de viver essa vida consagrada. Você não tem essa força. Você tem em Cristo. Aí você tem, andando no seu corpo, Jesus andando com você no seu corpo, pensando com a sua mente, deixando Jesus pensar com a sua mente, Ele dominando a sua mente, amando com o seu coração. Sabe quando é que o nosso coração muda? Quando nós passamos a amar. Não é o que Jesus amou apenas, mas é amar como Jesus, Ele amou. Ontem eu estava falando para a igreja lá no Jardim Morumbi. Jesus, Ele causou uma ruptura no sistema. Os judeus não amavam os samaritanos, não amavam os estrangeiros, não gostavam, meus irmãos, de nada, sabe? Era um coração muito duro. Desprezavam as mulheres. Aí Jesus, Ele vem e Ele ama o samaritano. Ele ama mesmo. Ele olhava para aquele samaritano que odiava ele, e ele conseguia amar o samaritano. É por isso que a mulher samaritana estranhou. Ele amava, meus irmãos, todos. Podia ser um grego, podia ser um gentil lá qualquer. O amor que ele tinha pelas mulheres, o respeito que ele tinha pelas mulheres, o carinho que ele tinha pelas mulheres. Foi uma ruptura do sistema. Então, não é difícil pensar por que eles odiavam tanto Jesus. Mas é isso, começava a fluir. Quando fala de fluir no Espírito Santo, tem a ver o nosso pensamento, pensar como Jesus, agir como Jesus, sentir como Jesus sentia, sabe? Que nossos pés possam andar por onde Jesus andaria, que as nossas mãos comecem a fazer o que Jesus, Ele fazia. Porque senão, meus irmãos, tudo vai ser vão. Será que tem coisa melhor no mundo do que servir a Deus? Não tem tempo para isso. O tempo é agora. Então, como é que é isso na prática? O seu coração vai se encher de amor como o do samaritano. O samaritano, sabe, às vezes a gente fica com o coração pesado, né? Estava trazendo a Maria Lídia esses dias, um frio medonho. Eu não estava muito bom por causa da Covid também, né? Tinha acabado de sarar. Mas eu vi um camarada empurrando um carro, e eu estava devagar com a moto. Eu fiquei pensando, né? Quantas vezes eu empurrei um carro? Quantas vezes na minha vida eu pedia, meu Deus, será que alguém vai me ajudar? Uma vez eu vim aqui para Marília, bem naquele sinaleiro da antiga Melhoramentos ali, sabe? Não tinha essas pistas boas, era meio esquisito ali, né?
Pois o meu corcel morreu logo ali, ele não tinha partido. Eu falei, mas que barbaridade, tanto lugar para morrer, vai morrer aí. Aí começou, o ônibus atrás, buzinando, uau, uau, como se a gente pudesse fazer alguma coisa, né? Aí eu desci sozinho, ia para cima, o negócio não era para baixo, né? Eu falei, eu não aguento, eu sou magrinho, não vou aguentar empurrar esse negócio aqui, né? Até que umas pessoas que estavam lá no ponto saíram, vieram me ajudar, o carro pegou e eu fui. Eu fiquei pensando, né? E eu não ajudei o rapaz, né? Aí quando olhei no retrovisor, alguém foi ajudar. Eu fiquei contente que alguém foi ajudar ele. Mas olha, irmãos, é isso. É você sentir, eu posso fazer alguma coisa. Eu não posso ficar pensando só que eu vou fazer, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu estou vendo uma necessidade, eu não posso fechar meus olhos. Eu estou vendo uma coisa que eu posso fazer, eu não posso esperar. Eu tenho que fazer. Imagine Jesus, todos os apóstolos ali, esperando Jesus mandar as pessoas embora. Senhor, não tem sol mais. Essas pessoas têm que comer. Jesus sabia que aquelas pessoas tinham que comer. Aí Jesus olhou para eles, é verdade, tem mesmo. Vai lá e dá comida para eles. Não, não tem, né? Procura o que você acha. Procuraram, acharam. E todo mundo comeu. Meus irmãos, quando fala de rios de água viva fluir, está falando de um crente que começa a agir no poder do Espírito Santo. Não é a pessoa ficar paranoico, não, ficar de jejum e oração, ficar de ponta cabeça numa igreja, querendo com um raio cair na cabeça para encher ele do Espírito. Não. É viver o que Jesus viveu. É falar o que ele falou. É você querer ser como Filipe, sair anunciando Jesus, que nele saiu para baixo, para cima, e saiu falando de Jesus para todo mundo, que ele encontrava pela frente. E de cara já deu com Samaria, foi lá e pregou para Samaria, trouxe uma alegria na cidade, tremenda. Não é à toa que Deus pegou o Filipe e disse, Filipe, sai daí, vou te levar para evangelizar umas almas solitárias. Fluir no Espírito Santo, como casal, eu aprendi muito com essa história de Áquila e a Priscila, como os dois trabalhavam juntos na obra, como ele podia amar ela e ela amar ele, e eles ter aquela alegria de receber uma pessoa, de evangelizar, de ajudar uma pessoa que está precisando. E isso é um casal que flui no Espírito. O nosso casamento pode ser assim. Teve muitas curvas, teve muitas cachoeiras, teve muitas quedas. O rio flui, ele corre para frente, corre sempre, ele está vencendo. Ou se tornar uma família espiritual, uma casa espiritual. A casa do Jacó era uma casa imperfeita, mas de todos os patriarcas, foi a única que Deus fez uma casa. A casa de Israel. Para ver, meus irmãos, que isso é fluir no Espírito Santo de uma pessoa que já creu em Cristo. Eu posso ser essa lagoa, mas eu pessoalmente, meus irmãos, eu não quero ser uma lagoa. Eu Gilberto, eu não quero. Eu posso ter sido um leito seco, posso ter sido uma lagoa, mas eu não quero mais. Sabe, o prazer é servir a Deus, é fazer, e Jesus, ele não ficava, não, ele que tinha que fazer, falou assim, olha, meu pai trabalha até agora, eu vou trabalhar também. Por isso, meus irmãos, nós temos que fluir. Peça a Deus isso. Não basta se encher, é preciso transbordar. Um copo cheio não transborda. Para transbordar, algo tem que ferver dentro de nós, não é assim? Aí transborda também. Mas alguma coisa tem que ferver dentro, é o Espírito Santo.
Meus irmãos, para transbordar é preciso que uma fonte continue nos alimentando, para que nossas vidas derramem, porque só o copo cheio não derrama nada, mas se tiver uma água caindo naquele copo ainda, ele vai transbordar. E é vida transbordante que Deus está querendo. Ele quer isso. Ele quer que cada membro da Igreja Batista da Fé possa transbordar. Não é difícil, meus irmãos. É só pedir para Deus. É por isso aqui que eu convido os irmãos. Estou acabando agora. Eu convido as pessoas que não têm Jesus a fazer essa oração. Senhor, dá-me de beber dessa água. Vem morar no meu coração. Senhor, hoje, nesta noite, eu quero beber dessa água. Eu quero beber dessa água, Senhor. Eu não quero ser um leito seco. Eu quero que a água viva corra de dentro de mim. Agora, muitas pessoas já têm Cristo aqui dentro da nossa igreja. Então, nós devemos dizer, eu devo dizer, você também, Senhor Jesus, eu não quero ser apenas um crente satisfeito. Eu quero ser um crente útil, que transborda de bênçãos para minha família, para minha esposa, para os meus filhos, para os meus pais, para a minha vizinhança, no mundo inteiro. Mas essa é uma oração que Deus quer que a gente faça. Inclusive Deus nos diz, olha, o Espírito Santo é para ser pedido nesse sentido. Por isso é tão importante, meus irmãos, fazer essa diferença, nós conseguir enxergar essa diferença, do que é um leito seco, do que é uma lagoa, mas do que é um rio, como um rio abençoa por onde ele passa. É uma bênção um rio, né? Eu fico pensando, que coisa maravilhosa que é o rio. Tudo é verde do lado dele, tudo. E se abusar, ainda tem uns peixinhos lá dentro. A nossa vida deve ser assim. O que tem dentro de nós deve ter vida. O que está aí em nossa volta, a nossa esposa, o marido, nossos filhos, nós não temos bens preciosos tão grandes como este. Então nós temos que fluir para eles aprender a fluir também. E aí, meus irmãos, nós temos vizinhos, sabe, nós temos amigos, nós temos pessoas que trabalham conosco, é uma cadeia de gente, mas tudo que nós temos que fazer é fluir.